Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula a respeito da Humanae Vitae. Antes de nós começarmos o tema proposto para hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você possa receber todo o conteúdo que nós estamos colocando aqui e que ainda nós vamos colocar. Vem muita coisa interessante por aí, por isso não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É importante nós recordarmos um pouquinho da última aula que nós falávamos a respeito do amor conjugal. Aquele que é livre, total, fiel e fecundo. Aquele que, na verdade, deve ser vivido dentro do sacramento do matrimônio. E falando agora de uma das realidades do amor conjugal, nós vamos falar do ato conjugal. Ou como a maioria conhece como relação sexual ou ato matrimonial. É importante entender e talvez até mudar a nossa figura de linguagem, né? Ao invés de falarmos relação sexual, nós falarmos ato matrimonial ou ato conjugal, porque a relação sexual não é puramente um envolvimento físico, não é algo simplesmente biológico ou físico, não, existe uma realidade ali, sim, biológica, física, mas também espiritual, sobrenatural acontecendo ali no ato conjugal. Por isso que a igreja valoriza tanto e diz que esse ato conjugal ele é honesto e digno, desde que vivido dentro do sacramento do matrimônio. Então, o ato sexual ou o ato matrimonial, ele é honesto e digno, como diz a Gaudium et Spes número 49. E olha o que vai dizer neste documento, né? É um outro documento, é um documento fora da Humanae Vitae, que chama Gaudium et Spes. Vai dizer assim, ó: são, portanto, honestos e dignos os atos pelos quais os homens se unem em intimidade e pureza, realizados de modo autenticamente humano, exprimem e alimentam a mútua entrega pela qual se enriquecem um ao outro na alegria e na gratidão. Isso é lindo, né? Se exprimem e se alimentam a mútua entrega pela qual enriquecem um ao outro nessa troca recíproca ali no ato conjugal. Depois eu vou falar um pouco a respeito disso, né, que esse ato conjugal ele é honesto e digno desde que é vivido na plenitude da humanidade deste ato. Por quê? Porque hoje, neste mundo atual, às vezes é proposto atos sexuais que fogem da naturalidade, que vão mais para um ato animalesco, né, do que propriamente dito um ato humano. Então é muito importante entender isso, que a igreja aponta isso, né, que esse ato sexual no matrimônio, no casamento, ele é honesto e digno. Pessoas que têm a mentalidade que a relação sexual é algo impuro, algo sujo, é algo desprezível dentro do casamento. Não, dentro do casamento é perfeito. Dentro do casamento, vivido ali na liberdade dos dois, dos cônjuges, ele é honesto e digno, perfeito aos olhos de Deus. É importante entender que o ato conjugal em si, nem todo ato gera uma vida nova. Existem ritmos naturais, existem ritmos de fecundidade na mulher, né, em que Deus ali de forma sábia, perfeita, colocou estes ritmos no organismo, no ser da mulher, na feminilidade, né? Então isso é muito importante, saber que existe essa lei natural, existe essa lei da fecundidade, esses ritmos naturais que acontecem, ou seja, nem todo o período da mulher é fértil. Existem momentos em que a mulher não está fértil, né? Então nem todo ato sexual vai resultar numa vida nova, somente se for desígnio de Deus. E então nós somos chamados a observância desta lei natural, desses desígnios colocados por Deus dentro de nós. Importante entender que todo ato sexual deve permanecer aberto à vida. Mas pode falar assim, mas Mateus, então todo ato sexual vai nascer uma criança. Não, como eu falei anteriormente, existem ritmos naturais.
vão acontecer, não é tão fácil assim nascer uma vida, né? Existe todo um processo, todo um ritmo natural dentro do período de fecundidade. Então, nem todo ato sexual haverá uma vida nova, porém, todo ato deve estar aberto à vida. Todo ato deve estar aberto à vida. Por quê? Porque nós vamos ver agora que existem dois aspectos que são inseparáveis dentro do ato matrimonial, dentro do ato sexual. Existem dois aspectos que são inseparáveis. Quais são eles? É o aspecto unitivo e o aspecto procriativo. Estes dois aspectos jamais podem ser separados, jamais podem ser desconectados, porque quando um é desconectado do outro, o ato sexual se torna uma aberração, se torna algo diferente daquilo que Deus sonhou, diferente daquilo que Deus de fato planejou e fez conosco. É uma conexão inseparável que Deus quis e o homem não pode alterar. O aspecto unitivo é justamente esse aspecto que quando o homem e a mulher se unem, eles não estão se unindo apenas ali fisicamente, mas estão se unindo também afetivamente, estão se unindo nos corações, nas almas, espiritualmente, sobrenaturalmente. Por isso que o ato sexual é tão precioso e deve ser vivido no matrimônio, porque não é só um ato de prazer. O prazer faz parte do ato, mas o ato sexual não deve ser só prazer. Por quê? Porque também é essa união das histórias entre o homem e a mulher, a união ali espiritual, a união sobrenatural, de fato uma união profunda que é feita naquele momento do ato sexual. Também existe o aspecto procriativo, ou seja, Deus colocou essa capacidade no homem e na mulher de que com esse amor unitivo, com esse significado unitivo, nasça uma outra vida. Olha, Deus, que essa é uma graça, é um dom de Deus para o homem e para a mulher, essa possibilidade de ser co-criador junto com Deus. Quando o ato sexual é vivido somente pelo lado unitivo, ou seja, não, nós temos que ter só relação sexual somente para que haja o amor conjugal e abandona-se a abertura à vida, esse ato está incompleto e pode causar marcas profundas no coração das pessoas. Quando que isso acontece? Quando, por exemplo, o casal decide usar um método contraceptivo, seja ele qual for. Não, mas nós precisamos ter a relação sexual, mas não queremos ter filhos. Então está se colocando, está se separando, dividindo, rasgando ao meio de fato o que é o ato matrimonial. Ou também quando se olha só pelo aspecto procriativo, ou seja, não, o ato sexual é só para procriar, é só procriação. Também está se rasgando ao meio o significado que sempre está junto, que é viver o ato sexual para que haja essa comunhão entre o homem e a mulher, mas que também desta comunhão se gere uma nova vida. Como eu disse anteriormente, nem todo ato sexual gerará uma nova vida por causa dos ciclos perfeitos que Deus criou na mulher. Períodos fecundos, períodos infecundos. Porém, o ato precisa estar aberto à vida, aberto à vontade de Deus. Como vai dizer aqui na Humana Vitae, no número 12, na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, a relação sexual, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo as leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, né, o unitivo e o procriativo, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem, para a paternidade. Quando se fala homem aqui, é o homem enquanto humanidade, né? Então, paternidade também enquanto paternidade e maternidade. Essa vocação altíssima que nós somos levados a ser. Dentro disso, né, dentro dessa vocação, o chamado para mim e para você, o chamado é o chamado à fidelidade ao desígnio divino, ou seja, a fidelidade à vontade de Deus. Nós podemos olhar o ato conjugal com um aspecto
olhar essa fidelidade com um aspecto negativo e um aspecto positivo. Como assim? O aspecto negativo, veja, o ato conjugal ele precisa ser livre. Lembra daquelas características do amor? O amor conjugal ele é livre, então é necessário que o homem e a mulher estejam em consenso a respeito do ato. É necessário que o homem e a mulher estejam livres ali para fazer aquele ato e não estejam sendo obrigados. Como o documento vai dizer no número 13, ó, um ato conjugal imposto ao outro cônjuge, sem considerações pelas suas condições e pelos seus desejos legítimos, não é um verdadeiro ato de amor e nega, por isso mesmo, uma exigência da reta ordem moral nas relações entre os esposos. Assim, quem refletir bem deverá reconhecer de igual modo que um ato de amor recíproco que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus, Criador de todas as coisas, nele inseriu, segundo as leis particulares, está em contradição com os desígnios constitutivos do casamento e com a vontade do autor da vida. Porque assim, como eu falei, o ato conjugal precisa acontecer na liberdade, tanto do esposo quanto a esposa querer. Porém, mas um não quer e pronto, né? Não é bem assim. Tem que entender que dentro do casamento, o casamento ele é constituído para esta união do homem com a mulher e para ser esse ambiente de transmitir a vida. Então, de repente, se você tem a tua esposa não quer de jeito nenhum ter o ato sexual, porque por vários motivos, reze por ela, né? Reze por essa situação, reze para que vocês vivam plenamente o matrimônio e o coração dos dois, tanto dela quanto o teu, né, se abram à transmissão da vida, se abram à procriação, porque foi para isso que nós somos constituídos, é para isso que a vocação matrimonial existe. Não é para uma relação egoísta, mas para uma relação de dupla, de recíproca doação. Então esse é um aspecto negativo, né? Não, eu tenho que realizar o ato conjugal, tenho que procriar com minha esposa, com meu esposo, mas de repente por algum motivo ali que está acontecendo físico, psicológico, a outra pessoa não quer de jeito nenhum, você quer forçar ela a fazer isso, isso está errado também. Isso está errado. Tem que acontecer de forma livre, porque o amor é livre. O aspecto positivo, né? Então usufruir do dom do amor conjugal, respeitando as leis do processo gerativo, significa reconhecer-se não árbitros das fontes da vida humana, mas tão somente administradores dos desígnios estabelecidos pelo Criador. Aqui é muito importante entender isso, né? Nós não somos árbitros da nossa vida. Nós somos estes administradores daqueles desígnios que vêm de Deus. Temos que fazer a vontade dele. E aqui ele fala, né, no número 13, assim como o homem não tem o domínio ilimitado sobre o próprio corpo em geral, então esquece esse negócio de meu corpo, minhas regras, porque isso não existe, né? O teu corpo, ele tem um dono, ele foi, um alto preço foi pago por ele, preço de todo o sangue, de todo o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim o homem não tem um domínio ilimitado sobre o próprio corpo em geral, também não tem, com particular razão, sobre as suas faculdades geradoras, por motivo da sua ordenação de suscitar a vida. Nós somos feitos para suscitar a vida. Nós somos feitos para gerar a vida. A vida humana é sagrada. Desde o seu alvorecer, compromete essa ação criadora de Deus. Nós somos chamados, então, a sermos estes colaboradores na obra da criação do Senhor.